Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Dedo de Prosa, esse nosso programa que teve início em julho de 2020. Estamos em novembro, pessoas maravilhosas têm passado por aqui e compartilhado as suas histórias. São os nossos associados, os associados aqui da ABAB, a Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, e eu tenho sido a sua hostess, Silvia Beatriz, conversando com pessoas que estão me encantando e eu acredito que estejam encantando vocês também. É sempre maravilhoso a gente ter a possibilidade de ouvir a história de alguém a partir dessa própria pessoa, e isso é algo muito relevante para nós do aconselhamento biográfico. Essa trajetória que nós percorremos, que são 4 anos, quase 4 anos de formação, são 3 anos e 3 módulos. Fica faltando um módulo para a gente completar os 4 anos, e que tem tantas pessoas que abraçaram essa profissão. Acabamos de receber aqui a Odile, que é a nossa participante de hoje. Está conectando. Aê! Bom dia! Bom dia, querida! Que bom ter você aqui. Que bom estar aqui. Fora o É... frio na barriga, que bom estar aqui. mas é bom com frio mesmo. Já ouvi que artistas, É, né, entram no palco, fazem as suas peças e tudo, e que esse frio na barriga ele sempre acompanha. Então, que seja com frio na barriga. E eu tô com um problema na câmera. Vamos acenar aqui para as pessoas que já entraram. Temos Rita, Ceci, Simara, Georgia Franco, Maria Cristina, você, Sônia. Olá, bom dia para todo mundo. bom Hoje a nossa dia. conversa vai ser mais um bordado do que uma conversa. Hoje nós vamos pegar os fios da vida de Odile, uma agulha. Então, quem tiver aí o seu bastidor, tiver suas linhas, tiver o seu pedaço de pano, venha conosco criar essas imagens e tramar junto com a Odile. Então, bom dia, Odile, de novo. O Bom espaço é dia. seu e vamos começar por um pai sonhador e controlador de voos e uma mãe persistente, séria e médica. Pois é. Então, eu vim desses dois lugares, né? Uma mãe paulistana, um pai carioca, né? E o pai trazendo essa histórias de pousos excepcionais, né? Desafios no ar, né? Cresci um pouco com cafés da manhã recheados disso, né? E uma mãe médica com muita disciplina, com muita persistência, né? Avós, tios, todos próximos, morava numa vila, né? E brincava, tenho duas irmãs mais novas, gêmeas, logo atrás de mim. Então, na Esse é o vila, meu primeiro... Hã? esse é o seu primeiro setembro, que na vila você tinha bastante contato com família, né? Morava sua Sim, avó. meus avós, meus tios, meus primos, né? Então era muito família ali, muitos estarmos juntos. E assim, o que eu me recordo é das idas para o Rio de Janeiro para ver vovó, né? Os avós, o lado do pai, né? Meus avós, meus tios, meus primos. E isso sempre era no final de ano e passávamos o ano lá. Virava o ano lá e depois voltava para São Paulo. Para onde no Rio vocês iam? Para inicialmente para Botafogo, onde morava minha avó, e depois para o Leme. E aí lá se tornou nosso ponto de encontro durante muitos anos, muitos anos. E as brincadeiras, Odile, quais eram ali com esse monte de criança, família, passeios?
Assim, eu gostava muito de brincar de boneca, minha avó sempre fazia bonecas para nós, de pano. Então, brincar de casinha, brincar de boneca, muito assim, minha mãe tinha medo que a gente saísse na rua, né? E apesar de ser uma rua de terra que não juntava, não terminava em nada, né? Mas mesmo assim tinha um certo cuidado, né? Então eu aprendi a brincar muito no meu espaço, vamos dizer assim. São Vicente e Niterói também fazem parte das suas memórias, já no... Com certeza, já no segundo setênio, né? Aprendi a nadar no mar, né? Então, com um tio, todos os estilos, né? Entre ondas, entre uma onda e outra, né? Como é que a gente dá as braçadas? Entre um caldo e outro, entre um caldo e outro, dava umas braçadas. E aprender o desafio, né? De cortar a onda. Ela vem vindo, mas tudo bem, você volta e continua a nadar. Né? Foi isso que eu aprendi. Né? A onda vem, né? Você mergulha, mas você vai sair do outro lado e vai continuar nadando. Então já aprendeu como fala, o seu barquinho corpo a administrar as intempéries da vida já assim, no lugar certo. É. E também aprendi piano, minha mãe fez o conservatório e quis que a gente também aprendesse, né? E foi só por um tempo, não era assim meu instrumento preferido, mas a musicalidade chegou através daí. E estudava numa escola bem grande, que tinha um sino de bronze que marcava os ritmos dos intervalos. Esse piano, assim, a gente nem conversou sobre isso, mas foi dessas aulas de piano que veio a inspiração para você fazer a biografia da Chiquinha Gonzaga? Eu sei que eu estou dando um pulo, Foi, mas eu tinha foi. idade. É. Minha mãe, depois que se aposentou, né, parou de clinicar, porque eu não cresci vendo ela tocar, porque ela era muito ocupada, então ela fazia a gente tocar, né? Mas quando ela se aposentou, depois dos 60 anos, ela compra um piano e volta a tocar. E morávamos muito próximos, né? Quando mudamos aqui para o interior, ela veio também, e eu a ouvia tocar todas as manhãs piano. Nossa, que delícia isso! É. Bom, e como foi o processo de você encontrar o seu caminho de trabalho e o seu parceiro também, que parece que esses dois caminhos se cruzam, né? Sim, sem dúvida. No próximo da formação, fiz científico e eu não sabia, não tinha a menor ideia do que fazer. E aí eu segui assim um pouco daquilo que eu gostava, né? Meu negócio era exatas. Então eu fui fazer administração na FAAP. E tinha muita vontade de trabalhar logo, porque meus pais trabalhavam bastante para poder dar essa condição para a gente. E eu sabia que viriam mais duas atrás, logo em seguida, né? Então, trabalhar para mim passou a ser um foco, né? Mais do que estudar, era trabalhar como eu posso trabalhar. E aí eu fui monitora de vários professores de sociologia, eu gostava muito do professor de sociologia, economia, administração, mas logo no segundo ano, o professor de economia entrou na sala, já contei isso outro dia para você, entrou na sala, foi um encontro, e falou: pessoal, tem uma oportunidade muito bacana de profissionalização e de trabalho. Uma empresa chamada Serviço Federal de Processamento de Dados vai capacitar pessoas em programação de computação. E lá fui eu, opa, oportunidade de trabalho, lá fui eu. Mas me identifiquei, fiz a capacitação, fui contratada pela empresa, né? E aí iniciei a minha carreira. Eu fui programadora, analista de sistemas, né? Segui essa carreira. E encontrei o meu companheiro, que trabalhava lá também, o Geraldo, e já vamos completar 40 anos juntos, né?
Você disse que se era novidade, as pessoas chamavam a Odile, porque ela gostava disso, assim, se tinha alguma coisa nova que ninguém estava mexendo, chama ali, ó, sabe a Odile? Pega ela lá que ela vai fazer isso. É, é porque tudo era novo, né? A tecnologia mudava constantemente, né? Novas formas dessa automatização, novos equipamentos, né? E sempre, normalmente, as pessoas têm uma dificuldade com o novo, né? Eu não, adorava o novo. Então, tá bom, então vamos mergulhar de cabeça nessa onda, vamos ver como é que funciona, né? Era bem assim. Bom, e essa onda veio, em princípio, tranquila, a vida vai passando, o companheiro, o trabalho, e aí a Odile traz uma frase, na verdade, todo, conforme vão contando suas histórias, eles vão pontuando, elas vão pontuando, com frases que são bem interessantes. Eu gostei dessa que duas que a Odile trouxe. A primeira é que assim, estava tudo bem e mais ou menos num ritmo de vamos aguardar a aposentadoria. O trabalho está estável, maridão está lá, companheiro, os dois. Aí começa a viajar um pouquinho antes, né? Sim. Viajamos um pouco para a Europa, isso ampliou um pouco, saiu do meu umbigo, né? Eu falo, sair do meu umbigo, né? O mundo é grande, tem um monte de coisa que acontece no mundo. E aí vão lá os exploradores. E vem uma pergunta para ela, ou um sentimento, não sei se uma pergunta ou um sentimento, né, Odile? De que estava tudo bem, mas que nada estava bem. Explica isso. Como que é isso? Está tudo bem, mas nada está bem. É a pergunta clássica do nódo lunar, né? Dos 37 anos, né? É só isso? A vida é isso, né? Eu sou isso, né? É isso que eu sou? É isso que eu vou ser o resto da minha vida? É assim que eu quero envelhecer, né? Tem todas essas perguntas relacionadas a essa autenticidade, a essa essência, onde eu me deparei que não é isso, eu não quero isso para o resto da minha vida, não é isso que eu quero. E aí bagunça tudo, né? Bagunça tudo, eu entro numa crise muito grande, onde que fica difícil explicar essa crise, porque estava tudo bem, né? Estava tudo bem, mas não está nada bem, não está bem comigo, né? Não está bem dentro de mim. Quando você fala tudo bem, o cenário externo, então o trabalho está indo bem, o relacionamento está indo bem, porque às vezes a gente alguém que não conhece o processo biográfico não entende muito como assim. O que não está bem? E é o interno, é dentro que vem. É dentro que não está bem, é dentro que não está bem. Que não casa, né? Não, eu não estou feliz. Tem algo que diz, não estou feliz, né? Então, essa transição, ela é longa, ela é planejada, ela é compactuada com o marido, né? Eu não tenho filhos, então bastava nós dois querermos alguma coisa diferente e embarcamos numa mudança, o que me atrai, o que eu quero para mim e o que eu não quero mais para mim. Né? Isso fez a gente mudar para o interior, sair de uma cidade grande, né, São Paulo, para uma cidade de 28 mil habitantes, agrícola, né, próximo da natureza, era isso que a gente queria, mas precisávamos continuar trabalhando, né? Precisava continuar no mundo, né, do trabalho. E aí eu estava ajudando uma ONG, uma iniciativa social que trabalha com voluntários aqui na região, e ouço falar de antroposofia, digo, né, no lugar mais improvável, quando a gente ouve. E aí eu fui fazer a formação de... Oi? Qual a cidade? Quando você faz a transição de São Paulo, você vai para onde? Casa Branca. Casa Branca, interior. É onde eu estou agora. Desde 1997 eu estou aqui, né? Me mudei para cá E a ONG era de São Paulo e atuava em Casa Branca ou ela já era de Casa Branca? Não, a ONG era de uma cidade menor ainda, daqui de perto, chamada Itobi, com uma iniciativa super bonita de trabalho voluntário, e eu conheço isso,
E aí eu ouço falar de antroposofia, de Adigo, e assim, como eu venho do mundo corporativo, ressoou legal, né, entrar na antroposofia por essa porta, né? Desenvolvimento de lideranças, né? Como o processo de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, né? Fez todo sentido para mim, e como uma porta de atuação, de eu poder usar todos os meus conhecimentos, minhas habilidades, né? De trabalhar em empresa, né? De organização, e um despertar pessoal, né? Porque isso foi em 99, né? Quando eu comecei a minha formação, eu estava com 44 anos, e em 2008 eu vou para o aconselhamento biográfico como um caminho pessoal, sabe? Eu preciso olhar para mim, né, me conhecer mais, né, porque é isso que iria me nutrir. Então, o aconselhamento biográfico foi uma porta para mim como, primeiro, pessoal, né, e depois ele se amplia, né, porque no término, o meu projeto é um círculo de mulheres, né, é a biografia da Chiquinha, né? Esse olhar para o feminino, né? O feminino, cultivar esse feminino, trabalhar esse feminino, esse artístico feminino, nessa arte, esse senso estético que o feminino tem, a integração com o masculino, esse é o meu trabalho, é com isso que eu quero trabalhar. Né? Então, as portas se abrem, né? Depois da formação, né? Na ELEB, né, Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Eu entro nesse caminho de trabalhar em grupo com mulheres e de um caminho para o espiritual. Isso me chama fortemente, né? E toda a minha prática meditativa e de ampliação de consciência é bastante voltada para isso, que era algo que não foi cultivado na minha infância, né? Mas que era um buraco, né? Fazia falta isso. Né? Você trouxe que a gente vai ouvindo a Odile contar a história dela, com essa voz suave, essas pausas maravilhosas que aquecem o nosso coração, mas ela traz assim, uma força de ter que romper com tudo. Quando a gente ouve isso, que eu acho é uma das belezas do processo do biográfico, é que ainda que seja apresentado uma suavidade, e uma doçura, o processo ele é um processo duro, é um rompimento, porque pense uma pessoa sair da sua cidade, replanejar trabalhos, quer dizer, tá dentro de uma empresa estruturada, né, as coisas estão acontecendo bem, e repensar a sua vida numa cidade menor, com menos oportunidades de trabalho, mapear esse lugar para saber o que vai poder ser feito a partir dos seus talentos. Então, essa virada, os que estão nos escutando, que não tomem por um caminho simples, exige muito trabalho. E Sem aqui eu tô, dúvida. e eu vou pegar aqui mais uma frase da Odile, que ela trouxe esse encontro. Primeiro que é interessante, Odile, porque você é a primeira que traz um encontro com a antroposofia a partir de um trabalho no mundo relacionado a uma consultoria. As outras pessoas Sim. trouxeram livro, trouxeram a área da saúde, os filhos na escola, mas a porta pela consultoria, e vamos só trabalhar assim os arquétipos, né? Masculino, feminino, é uma porta mais masculina, digamos assim, né? Sem E dúvida. a Odile traz o seguinte, que se aproximar da natureza, se aproximar do espiritual, se aproximar do outro e se aproximar de mim. Foi o despertar ou foi o toque que esse contato com o aconselhamento biográfico e com a antroposofia trouxe para ela.
Traz mais um pouquinho disso, dessa sua conversa agora como aconselhadora biográfica. Então, eu gosto de trabalhar com temas que estejam relacionados com o meu processo de desenvolvimento, que eu quero aprender também, né? Então, claro que chegam pessoas e depois é que eu descubro o que essas pessoas vêm trazer para mim de importante, né? Claro que eu as apoio no processo de descoberta de si mesmo, mas certamente eu fico na expectativa do que elas vão trazer para mim e que vão também contribuir com o meu processo de desenvolvimento, né? E com as mulheres, né, tem sido uma descoberta, perceber o quanto que cada grupo que se forma, né, traz um despertar para alguma qualidade, né, para alguma arte, né, às vezes vem com desafios, vamos fazer, vamos bordar, né, e aí, eu não sei bordar, como borda? Vamos tear? Eu não sei tear, como fazemos tear? Né? Então, é uma descoberta juntas do fazer enquanto conversamos, né? Ou entre as conversas, né? Muitas vezes não dá para fazer junto, mas dá para fazer entre uma conversa e outra, né? Entre o compartilhar das descobertas de vida, né? Tem um trabalho artístico que surge, né, das mãos, né? Das Bom, mãos. e essa sua relação com o novo, pelo visto, se começou lá atrás, época de faculdade, entrar em contato com a questão da computação, né, que era algo difícil, isso te permeia até hoje, porque você trouxe esse aprendizado da arte a partir de um professor Waldorf, do Domingos Faria. E, Fiquei encantada, quer dizer, você ainda se coloca. Eu estou encantada agora com essa frase de fazer um trabalho em que você também desconheça para aprender junto, e esse lado que está sempre aberto para aprendizado. Como que foi esse caminho da arte e aprender a tocar flauta? Como isso se entrelaça? E o Ateliê em Boneca escreveu aqui, entrelaçadas. É exatamente. Gisele, querida, então, os encontros, né? A importância de a gente reconhecer como que as coisas chegam para nós. Eu ainda trabalhando nessa iniciativa social, surgiu uma necessidade e uma oportunidade de um professor Waldorf vir até aqui a nossa região, vir até Casa Branca, né? Falar de pedagogia Waldorf. E eu estou ali só para ajudar na organização do evento e entro de cabeça nisso. Quero saber, quero conhecer, né, toda esse olhar novo, né, da educação infantil, que eu nunca estive tão próxima, né? E ele ficou por aqui 7 anos. Ele vinha uma vez por mês, passava o dia, e a cada encontro trazia um lúdico que é trabalhado com as crianças em escolas Waldorf, e alguns temas também da antroposofia. Então, nós fizemos esse estudo da pedra fundamental, do Pai Nosso, né, e outros temas relacionados, né? Então, eu também bebi dessa fonte da pedagogia Waldorf, né, desse olhar do desenvolvimento infantil, que eu me tornei uma criança, né? Aprendi a tocar flauta, fiz boneco de papel machê, né? Apresentei um teatro, foi muito bacana tudo isso. Bom, e eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que dê certo, o trabalho, porque a Odile foi coordenadora de pequenos grupos da minha turma, né? Então, para quem não sabe, num processo para chegar até a docência, você tem os professores da formação, e dentro da formação você tem os coordenadores de pequenos grupos que depois, posteriormente, podem escolher ou não seguir o caminho da docência, e aí vão ter que fazer alguns outros trabalhos. E eu vou compartilhar com vocês algo aqui.
se der certo, é Deu certo. o trabalho que a Odile trouxe. Eu conheci esse trabalho, desculpe, eu conheci esse trabalho durante a formação que a Odile trouxe para nos apresentar possibilidades de trabalhos biográficos que a gente pode fazer durante a formação. Quem que caiu? Eu ou Odile, que eu estou vendo que está rodando aqui? Tá rodando a projeção, né, que está rodando. Tá, mas vocês estão ouvindo? Estão vendo a Odile? Acho que agora estabilizou, talvez tenha. Estabilizou? Então, vamos lá. Coisas de internet. O que vocês estão vendo aí atrás? Acho que a querida Odile pode falar sobre isso melhor do que eu. Odile, o que é essa lindeza que a gente está mostrando aqui? Esse é um livro bordado, né, em pano, que eu fiz como um dos reencontros com a minha biografia, né? E como eu participo muito de grupos, né, que passam pelo processo da retrospectiva biográfica, muitas vezes eu passo junto, né? Eu vou lá junto, né? E comigo, como aconteceu? E numa dessas vezes saiu esse bordado, né, que eu fiz durante 1 ano e meio bordando. Eu não sabia bordar e aí tive que precisar ter professora para ajudar, né? Mas eu queria aproveitar me grupos da coordenação na escola, né? Somos 14 pessoas, num empenho muito grande de ampliar esse conhecimento, de deixar vivo esses temas que são levados, né, para as pessoas que têm esse impulso de se conhecer mais, né, Ai, peraí que... Telefone tocando durante a... Né? Ai, a minha entrevistadora caiu? Não, você voltou. Que bom que você voltou. Achei que eu ia ficar sozinha aqui. Você me escuta? Não, eu não deixo ninguém... Eu te escuto, eu posso cair, mas eu volto. Eu só queria pontuar para quem está aqui com a gente que isso que nós estamos vendo é um livro. Aqui é a capa, e a Vanessa Teixeira pediu para ler a frase: pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Esse é o trabalho maravilhoso. Então, aqui eu estou mostrando para vocês algumas das páginas desse trabalho. A Odile fazia pesquisa pela internet, das imagens que ela queria, ela que criou os próprios textos. E a Helena está aqui, a sua companheira de trabalho, né, Odile? E diz: esse trabalho biográfico é muito especial. Cada página do livro traz um encantamento, é admirável mesmo esse trabalho. Ele representa um pouco o quão admirável a Odile é. E você estava falando alguma coisa sobre a ELEB e foi cortado, Odile, caiu a sua internet. Então, eu acho que participar da escola para mim tem sido muito gratificante. Escola, que são levados, né, no processo de apoio a que as pessoas tenham um autoconhecimento e autodesenvolvimento, e isso me traz, assim, muita alegria de estar junto dessa equipe maravilhosa, Ronaldo Pelato, Márcia Della Negra, né, e todo o grupo, né, estarmos juntos lá, e é isso, né? Eu acho que o meu
o que está me nutrindo, né, é esse olhar para mim mesmo, né, e essa ampliação de consciência e essa construção de significado da vida, né. Hoje eu percebo que eu estou no meu caminho, né, e que eu gosto desse caminho. E que ele ainda vai se acomodar diferente sempre. Meu Deus, olha que lindo a gente poder ouvir alguém falar. Eu reconheço que estou no meu caminho e eu gosto deste caminho. Esse é o nosso propósito. Esse é, eu digo, é o nosso propósito como aconselhadores biográficos de encontrar o nosso próprio caminho e de oferecer essa possibilidade para o outro, mas que cada ser humano tenha condição, tenha a possibilidade de encontrar essa resposta de que eu estou no caminho e que eu gosto do caminho que eu estou. Odile, chegamos no nosso horário aqui. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar? Algo que você. Ah, uma pergunta. Você está fazendo Sim. trabalhos online ou os trabalhos que você está fazendo são todos só em Casa Branca? Como que está essa sua atividade hoje? Eu atuo na região, né? Eu vou fora ir para São Paulo para a escola, eu estou sempre aqui no entorno, né? E agora com essa coisa da pandemia, né? Ficou ampliado porque estou fazendo trabalhos online também, sim, grupos de estudos e retrospectiva biográfica e conversa de ajuda. Olha, a Regina Rapace, que está de Portugal aqui com a gente, escreve: esta paz a Odile transmite a cada vez que a encontro. Regina, eu concordo com você. Ouvir a Odile compartilhando a história dela, quem passa por um processo biográfico com ela vai encontrar dentro de si esse espaço calmo, tranquilo, essa voz doce. A Sônia disse que agora, na pandemia, está salvando vidas online, né? Querido Odile. E é isso A mesmo. gente está entrelaçando no ar, né? Entrelaçando entre as ondas vibracionais do terrestres, né? Vamos dizer assim. É porque o tecido humano que nós entrelaçamos, ele é valioso, e ainda que tenha uma telinha entre nós, o calor que a gente passa, o propósito que a gente encontra, ele é muito significativo para nós e para os outros. Então, querida, uma pergunta: você sabe quem vem semana que vem? Não, quem que vem? Ahá, Silvio Inácio, direto. Ai, que lindo! Meu companheiro de formação, de Ah, coração também. olá, que delícia! Então, pessoal, o nosso grupo de aconselhadores biográficos, a grande maioria é mulheres. Amanhã teremos o nosso, amanhã não, semana que vem, teremos o nosso segundo rapaz participando, Silvio Inácio, de Portugal. Odile, quero agradecer muito a sua participação, deixar um beijo Eu que enorme. agradeço. E quem quiser entrar em contato com a Odile, pode entrar pelas redes, pode entrar pelo nosso site, pode entrar. Estamos acessíveis agora a todos, né? Quer mandar um último beijo? Sim, para todos. Obrigada. Obrigada pela partilha, Silvia. Eu que te agradeço. Pessoal, um beijo, muito obrigado por estarem conosco aqui e até quarta-feira da semana que vem. Um beijo, tchau. Tchau. Tchau para todos.